Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 26 de julho de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira nós vamos falar sobre aquele que salva. Eu quero ler com vocês aqui o texto. Lembra que a gente fez uma mudança aí estratégica no nosso devocional para a gente gastar aí um tempo maior no Evangelho. Então nós vamos ler 2 salmos, hoje Salmos 3 e 4, e um capítulo do Evangelho, hoje Evangelho de João, capítulo número 9. Então eu quero destacar aqui, na verdade, 3 versículos, que são os versículos 35 a 38. Na verdade, 4 versículos, né? 35 a 38. Que vai resumir a história de todo o capítulo 9 de João. Diz assim então o texto bíblico, João, capítulo 9, versículo 35. Jesus ouviu que Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: "Você crê no Filho do Homem?" Perguntou o homem: "Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia?" Disse Jesus: "Você já o tem visto. É aquele que está falando com você." Então o homem disse: "Senhor, eu creio", e o adorou. O que acontece nesse texto aqui, para você entender o contexto, é que Jesus faz algo que para os judeus era um escândalo terrível. Jesus cura um cego de nascença no sábado. Olha só que tragédia, né? Jesus curar alguém no sábado. Mas foi exatamente isso que trouxe grande escândalo para os judeus. Por quê? Porque para os judeus, além de o sábado ser um dia de descanso, era também prerrogativa divina quebrar o sábado, já que Deus, ele estava acima da lei, e Jesus chega a dizer isso, que ele era o Senhor do sábado. Bom, isso trouxe grande escândalo para os fariseus, que não se preocuparam tanto com o fato de que aquele homem havia sido curado. Aqui Jesus não está ensinando um pragmatismo religioso. O que é isso? Jesus não está ensinando que se está dando certo, está tudo ok, eu posso fazer, não tem problema nenhum. Não é isso que Jesus está ensinando. Ele estava, na verdade, dando aqui as suas prerrogativas divinas. Primeiro, ele estava curando. Segundo, ele estava curando no sábado. E agora, já aqui no final da história, ele estava também salvando. E aí é o ponto do nosso devocional de hoje. Porque a salvação do cego e a maneira como essa salvação aconteceu evidencia alguns pontos. Primeiro, a salvação do cego evidencia que a iniciativa da salvação vem de Deus. Isso é fundamental entendermos. A iniciativa da salvação não passa pelo homem. Não é o homem que escolhe a salvação. Não é o homem que decide um dia, levanta sua mão, vai lá na frente na igreja e aí ele está salvo e aí a iniciativa da salvação partiu dele. Muita gente que ora pela salvação dos seus familiares diz isso, né? Mas o meu familiar, ele não foi lá na frente ainda. O dia que ele for lá na frente, ele vai ser salvo. O ponto é que a Bíblia não ensina algo nesse sentido. O que a Bíblia ensina é que a iniciativa da salvação, ela parte do próprio Deus. Olha só, Jesus, ele passou, Jesus viu o cego, Jesus fez ali um emplasto. Se você lê a história, parece até um negócio assim meio bizarro, né? Jesus fez ali um emplasto de saliva e barro, de saliva e terra, fazendo ali um barro para curar aquele homem. E não se sabe por que Jesus fez isso, e qualquer tentativa de explicativa vai cometer algum tipo de erro. O ponto é que ele fez esse emplasto e por último Jesus curou o cego. Então, tudo o que aconteceu na cura e na salvação deste homem, a iniciativa sempre foi de Deus. E aí sabe o que nós aprendemos com isso? Que Deus resolveu salvar pecadores perdidos. Isso é maravilhoso.
Isso é fantástico. Deus escolheu pecadores perdidos para a salvação. Sabe o que nós aprendemos? Que aqueles que são salvos são escolhidos. Então, você nessa manhã, você pode se alegrar. Se você tem convicção da sua salvação, se você está em Cristo, se você ama o Senhor, adora o Senhor e segue seus mandamentos, você pode ter certeza, você é um daqueles que a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, você é um escolhido de Deus e todos aqueles que estão em Jesus só estão em Cristo porque foram escolhidos por Deus. E aí alguém pode achar isso um pouco absurdo, mas se você meditar com cuidado na Bíblia, você vai perceber que Deus fez isso com outros homens. Aqui ele fez com o cego. Ele viu o cego, ele passou pelo cego, ele viu o cego, ele fez um emplasto lá que curou o cego. Enfim, toda iniciativa de cura partiu de Jesus. E aí, quando a gente fala que nós somos escolhidos, que aqueles que estão em Cristo são escolhidos, isso traz um certo desgosto para algumas pessoas. Mas analise a vida de Abraão. Abraão era um adorador pagão, idólatra, um idólatra pagão, e foi escolhido por Deus. A iniciativa de Deus de ir até onde Abraão estava e dizer, Abraão, sai do meio da tua parentela, né, e vem para a terra que eu te mostrarei. O próprio Davi estava lá escondido atrás das malhadas, né? Era o último filho de uma geração de 7 filhos. Nunca seria escolhido porque ali haveria 7 irmãos antes de Davi, mas como a palavra diz, Deus olha o coração e não a aparência física exterior, ele olha o interior. Então, interessante como que Deus vai até Davi. E aí o último exemplo que a gente pode dar aqui é o próprio apóstolo Paulo, é um perseguidor da igreja, um homem cruel e severo, escolhido por Deus. Então, a iniciativa de salvação vem de Deus. A segunda evidência na cura do cego é que o homem só é capaz de responder depois de ser iluminado. O homem só é capaz de responder, o homem só é capaz de dar uma resposta à iniciativa de salvação de Deus depois de ser iluminado. O ponto é que as trevas, elas encobriam o coração daquele homem, muito mais do que cobrir os seus olhos, muito mais do que uma cegueira física, muito mais do que uma cegueira que era apenas limitante, ele tinha uma cegueira que era espiritual. As trevas encobriam o coração daquele homem. Agora, aquele homem era sedento. Quando Jesus fala com ele, você crê? Ele fala, quem é a pessoa que eu devo crer? Aonde está? Então, o que acontece com aquele homem? Primeiro, Deus vem até ele e ilumina o coração dele, e aí agora ele pode começar a responder, ele pode começar a pensar em responder. E é isso que nós vemos, quando Jesus chega para ele e pergunta então, se você vai crer, ele fala, quem é a pessoa que eu devo crer? Esse homem agora era sedento. E aí, não só somos escolhidos, como eu disse no ponto anterior, mas também somos chamados. E esse chamado de Deus é um chamado eficaz. O chamado de Deus não é uma espécie de convocação. O chamado de Deus não é uma espécie de escolha que você pode ou não fazer. Aqueles que são escolhidos, que têm os seus olhos abertos, aqueles que o véu que encobria agora é retirado, esses indivíduos, quando ouvem a voz do Senhor, eles não têm outra alternativa a não ser responder a esse chamado. Nós vamos ver amanhã em João capítulo 10, Jesus fala das ovelhas que ouvem a sua voz e que respondem positivamente à sua voz. Ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e isso é perfeito. Paulo vai falar em Romanos capítulo 8 sobre aqueles que são chamados são também justificados. Então, você e eu não somos só escolhidos. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que são ou foram alcançados pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, eles não são apenas escolhidos, eles são escolhidos e
chamados por Deus. E aí não é um chamado ao ministério, é um chamado para um relacionamento com Deus, é um chamado para comunhão com Deus. Comunhão essa que parte do próprio Deus, mas que de fato abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, tira toda a cegueira e nos permite enxergar o Senhor de maneira muito clara. Mas em terceiro lugar, a iniciativa vem de Deus. O homem só é capaz de responder depois de ser iluminado, mas a cura do cego também evidencia que todo aquele que é salvo responde com fé e arrependimento. Então, o que vimos aqui? Deus inicia e faz todo o processo de salvação do homem. Esse homem só é capaz de responder depois de iluminado. Aqueles que não são iluminados não respondem. Aqueles que não são iluminados acham a fé em Cristo um absurdo. Mas aqueles que são iluminados, aqueles que são chamados, respondem com arrependimento e fé. E aí nós podemos ver a própria história desse homem. Depois de ser curado, o homem ele precisava de ser discipulado. Ele ainda estava sem saber o que estava acontecendo com ele. E aí Jesus tem um segundo encontro com ele. No primeiro encontro, Jesus salva aquele homem, Jesus cura aquele homem, a cegueira espiritual dele deixa de existir, o véu é retirado, mas ele precisa aprender mais, ele precisa crescer espiritualmente, ele precisa aprofundar e saber de fato quem é aquele que o salvou, quem é aquele que o curou. E aí ele então tem esse segundo encontro com Jesus, esse que nós acabamos de narrar, e é perfeito como que ele mostra de maneira efetiva como homens e mulheres se tornam discípulos de Cristo. Então aquele homem que foi escolhido, aquele homem que foi chamado, agora é também um discípulo. E nós aprendemos também que aqueles que estão em Cristo porque foram escolhidos, estão em Cristo porque foram chamados, mas aqueles que estão em Cristo, que foram escolhidos, foram chamados, é que são os discípulos. Então você pode se alegrar, você foi escolhido, você pode se alegrar, você foi chamado, você pode se alegrar, você é um discípulo de Cristo, desde que você esteja em Cristo. E o crescimento espiritual, que é o que aconteceu com esse homem, o desejo de querer, o desejo de conhecer mais, o desejo de saber mais sobre aquele que o salvou, o desejo de saber mais sobre aquele que o escolheu, o desejo de saber mais sobre aquele que o chamou, o desejo de saber mais sobre aquele que o tornou discípulo, é uma característica natural daqueles que foram curados, daqueles que foram salvos, daqueles que estão em Cristo. Então, se você está em Cristo, existe um desejo natural no seu coração de crescer espiritualmente. Existe um desejo natural em você de querer saber quem é aquele que passou emplasto nos meus olhos, quem é aquele que me curou, quem é aquele que tirou a cegueira e me fez enxergar claramente. Bom, a cura desse cego evidencia essas três coisas. Aquele homem foi escolhido, aquele homem foi chamado, aquele homem se tornou discípulo, cresceu espiritualmente. Moral da história: a decisão por Cristo é resultado direto da ação de Deus no homem. Essa é a moral da história. O ensino que está por trás de toda essa história, o ensino que está por trás, a ênfase teológica que está por trás da história do homem que era cego de nascença e foi curado é que a decisão por Cristo é resultado direto da ação de Deus no homem. E isso deveria nos fazer encher o coração de alegria. Por isso que o desafio, a aplicação que eu quero propor para você nesta manhã é: aquele homem adorou o Senhor. O texto diz isso, e ele o adorou. Por que ele o adorou? Porque ele entendeu o que estava acontecendo, como Deus estava trabalhando na vida dele. E aí, aqui nós temos duas aplicações distintas. Para você que tem convicção que está em Cristo, para você que tem convicção de que a palavra de Deus, de que a vida com Deus, a comunhão com Deus
você tem convicção da sua salvação, você tem convicção da sua cura e você tem convicção de que você é um escolhido, um chamado, um discípulo de Cristo, você deve adorá-lo. E por que você deve adorá-lo? Porque ele te salvou quando você estava completamente perdido. A Bíblia chega a dizer que nós éramos, por natureza, filhos da ira, filhos da desobediência. E saber que ele, por conta própria, foi lá e me salvou, isso deve encher o meu coração de alegria. Você não precisa de nada que o mundo vai te oferecer hoje. O mundo vai te oferecer diversos pratos para te alegrar hoje. Você não precisa disso. Por quê? Já começou o dia lembrando da grande salvação que o Senhor fez na tua vida. Então, adore ao Senhor por isso. A segunda aplicação é para você que ainda não tem a convicção de estar em Cristo. Ainda não tem a convicção de que você é salvo em Jesus, que você tem uma comunhão com Ele. Então, eu te convido, se você ainda não tem essa convicção, que você, nessa manhã, assim que terminarmos aqui o devocional, faça uma oração sincera e fale com o Senhor que você quer segui-lo. Assim como esse cego, eu quero conhecer aquele que me salvou. E procure uma igreja bíblica próxima de sua casa e comece então a conhecer melhor aquele que o salvou. Tá certo? Vamos orar, pessoal. Vamos colocar tudo isso aí então diante de Deus. Se você puder aí, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, como é maravilhoso aprender com a Tua palavra logo cedo. Como é impressionante enxergar quanto somos parecidos com este cego. Estávamos ali, Senhor, completamente incapazes. Mas o Senhor passou, o Senhor nos viu e o Senhor nos curou. E hoje somos discípulos do Senhor. Podemos dizer que temos comunhão, relacionamento contigo. E isso, Senhor Deus, é motivo de adoração, é motivo de alegria. E se nessa terça-feira temos algo para nos alegrar, é com este fato, com o fato de que hoje podemos declarar somos seus discípulos. Pai, eu oro pelos meus irmãos e não tenho essa convicção. Que o Senhor possa falar ao coração deles, encher o coração deles, meu Pai, de desejo por conhecê-lo mais, por saber quem é aquele que os curou. Essa é a minha oração e nós oramos assim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus.